Abra sua Bíblia no livro de Efésios, capítulo 6. Efésios 6, nós vamos ler dois textos. Esse é o primeiro, Efésios 6. Depois vamos ler também 1 Pedro 5, de 1 a 11. Então nós vamos ler Efésios 6, de 10 a 20. Diz assim: No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto, com toda perseverança e súplica por todos os santos, e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Vamos ler também 1 Pedro 5, do versículo 1. Deixa eu ver se eu coloquei certo, irmãos. Só um pouquinho. Isso, é isso mesmo. Nós vamos ler do 1 até o 9. Diz assim, 1 Pedro 5, de 1 a 9. Aos presbíteros que estão entre vós, admoesto eu, que sou também presbíteros com eles, e testemunha das aflições de Cristo, e participante da glória que se há de revelar. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhante, vós jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele a vossa ansiedade, toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E sede sóbrios, e vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como um leão bramando, buscando a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos
no mundo. Vamos orar. Querido Deus, mais uma vez, Senhor, diante do Senhor, ó Deus, nós nos prostramos, ó Deus. Eu me prostro, eu creio que meus irmãos também estão com seus corações prostrados, Senhor, somente também prostrado diante do Senhor, porque não tem outro motivo, Senhor, de estar aqui, senão, ó Deus, em primeiro lugar, ó Deus, te louvar e agradecer por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Mas também, ó Deus, junto com esse louvor, nós desejamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Por isso te pedimos, ó Deus, mais uma vez, que o Teu Espírito Santo, Senhor, que a Tua palavra possam ter plena liberdade, Senhor, de, ó Deus, trabalhar em nós, falar conosco, Senhor. Como a Tua palavra nos diz ali, quando Pedro pregou, o coração do povo se compungiu. Ó Deus, essa palavra ali compungir, Senhor, o coração deles foi perfurado pelaquela palavra, pelo Evangelho, Senhor, e eles, então, ó Deus, quiseram, ó Deus, saber como deveriam ser salvos. E o Senhor, então, ali, ó Deus, anunciou para eles a necessidade de crer no Senhor Jesus e ser batizados, Senhor, para que pudessem ser salvos. Então, ó Deus, que, mais uma vez nesta noite, Teu Espírito, Senhor, venha compungir o nosso coração, para que, ó Deus, essa palavra, Senhor, encontre lugar na minha vida, ó Deus, no meu coração, e venha me moldar, Senhor. Venha me moldar, venha me mortificar cada dia mais. Ó Deus, o meu corpo, a minha vontade, o meu eu, para que Cristo cresça nas nossas vidas. Cristo cresça e nós possamos, ó Deus, estar vivendo para a glória e a honra do Teu santo nome. Em nome de Jesus, ó Pai, nós oramos e Te agradecemos. Amém. Amém. Se eu fosse dar uma mensagem, um tema para essa mensagem de hoje, e eu creio que ela é muito oportuna, irmãos, para o momento que nós estamos vivendo, porque essa preocupação sobre esse assunto, ela já estava presente ali nos dias que procederam à própria ascensão do Senhor aos céus. A igreja, nos primeiros anos ali do seu início, depois de Jesus ser levado aos céus, eles receberam o Espírito Santo, a igreja, ela passou a ser atacada pelo diabo. E esse ataque do diabo contra a igreja do Senhor, ele não parou, ele continua. E é por isso que Deus deixou registrado aqui nas Escrituras essa preocupação que Ele teve e colocou também no coração dos apóstolos para que eles pudessem também estar chamando a atenção daqueles irmãos que faziam parte da igreja naquele tempo. E, então o tema seria a estratégia do inimigo para destruir nossa fé em Deus. Irmãos, desde o Éden, a estratégia do diabo não mudou. Ele sempre tem o propósito de mudar a verdade de Deus em mentira, ou se tornar essa verdade em meia-verdade, que também é mentira, para poder tentar destruir a nossa fé em Deus. O diabo fez isso ali com Eva, com Adão, vindo com suas astutas ciladas, com seus dardos inflamados, colocar dúvida no coração ali do homem sobre a palavra de Deus, para que o homem não fizesse a vontade de Deus e fizesse a vontade do inimigo, do diabo. E aqui nesses textos que nós acabamos de ler, nós podemos ver aqui a preocupação de Paulo, ao escrever aos Efésios, chamando a atenção daqueles irmãos sobre essa batalha espiritual do diabo contra a igreja do Senhor.
Paulo diz aqui, né, no versículo 10, ele diz: fortalecei-vos, meus irmãos, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, e revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra o quê? As astutas ciladas do diabo. Depois, mais para frente, ele vai dizer: para que possais estar, versículo 13, ele fala: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. E aí, no versículo 16, ele fala: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Então Paulo deixa bem claro para nós, irmãos, que nós, como igreja do Senhor, estamos numa batalha espiritual. O versículo 12, ele diz: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra quem? Contra principados, contra potestades, contra príncipe das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, Paulo, ele diz: olha, irmãos, é necessário que vocês estejam se fortalecendo no Senhor e se revestindo do poder do Senhor, porque nós estamos numa batalha espiritual, e a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados, contra potestades, contra príncipes das trevas desse século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Jesus, irmãos, nos salvou plenamente através do seu sacrifício na cruz. A Bíblia diz que ali Ele nos libertou do império das trevas. Essa salvação, ela foi uma salvação espiritual. Quando Deus disse lá para Adão que se ele comesse do fruto, do conhecimento do bem e do mal, ele morreria. Quando ele comeu, ele não morreu fisicamente. Ele morreu espiritualmente. A batalha ali do diabo contra o homem ali foi de provocar essa morte espiritual, essa separação do homem de Deus. E ele conseguiu. Ele conseguiu aquilo que ele desejava. Mas graças a Deus, que Deus enviou Jesus. O seu Filho se fez homem, viveu entre nós, não pecou e nos amou até o final, até a morte, dando a sua vida por nós. E a Bíblia diz que quando Jesus ali foi levantado naquela cruz, Ele nos atraiu, todos foram neles atraídos. Não foram somente os judeus, mas todos que viviam sobre a face da terra, porque a Bíblia diz que todos pecaram e todos estavam separados da glória de Deus. Por isso Jesus precisou, quando foi levantado, Ele atraiu todos os pecados de todos os homens, de todas as eras, passada, presente ali naquele momento e futuro. Todo o pecado foi lançado sobre Ele. E Ele então morreu, levando sobre Ele os nossos pecados. Ele foi sepultado. E ali, quando Ele foi sepultado, Ele nos levou também para essa morte do velho homem, que estava separado de Deus por causa do pecado. Mas Jesus ressuscitou ao terceiro dia. E a Bíblia diz que quando Ele ressuscitou, nós também ressuscitamos com Ele. Então Jesus, irmãos, Ele já venceu o diabo, Ele já venceu a morte.
Ele já venceu esses principados, essas potestades, porque ele ressuscitou, porque ele está à direita do Pai, e Deus deu a ele toda a autoridade. Então, em Cristo Jesus, espiritualmente, está resolvido essa questão espiritual. Cristo venceu. Mas nós somos corpo, alma e espírito e vivemos aqui neste mundo. E agora, o diabo continua, também com seus ardis, tentando tirar de nós, roubar de nós essa fé em Jesus Cristo, nos enganar e nos levar a descrer na nossa inclusão com Cristo Jesus, na nossa justificação em Cristo Jesus. E é por isso que, tanto aqui Paulo como Pedro, ao escrever ali a primeira carta, ele diz: sede sóbrios, versículo 8, e vigiai. Por quê? Porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão bramando, buscando a quem possa tragar. Se o diabo não pudesse tragar alguém, vocês acham que seria necessário Pedro escrever para nós estarmos vigiando? Se o diabo não tivesse poder de nos influenciar, vocês acham que Pedro, que Paulo, estaria nos chamando a atenção sobre essa batalha espiritual, sobre a necessidade de nós estamos nos revestindo de uma armadura espiritual para lutar, ele diz lá, para lutar contra esses principados, potestades, príncipes deste mundo tenebroso, hostes espirituais da maldade. A ênfase ali é a necessidade de lutar, porque o diabo anda ao nosso derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Aí no versículo 9 diz: ao qual resistir firmes na fé. Então ele diz: é necessário resistir firmes na fé, para que o diabo, o nosso adversário, não lance sobre nós, sobre a nossa família, sobre os nossos filhos, os seus ardis, para nos tirar dessa salvação, nos tirar da presença do Senhor. Então o apóstolo Paulo aqui deixa bem claro que a igreja estava nessa batalha espiritual. E era necessário os irmãos se fortalecer no Senhor, se fortalecer do poder do Senhor, para que então pudessem resistir. É isso que ele diz lá, versículo 11. Revestivos de toda a armadura de Deus. Para quê? Para que possais estar firmes. Para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, Paulo fala da necessidade de nós nos revestir da armadura, nós estamos vigiando, sendo sóbrios, para não sermos apanhados pelo diabo. Então ele diz: é necessário que vocês se revistam de uma armadura espiritual que Deus preparou para nós. Irmãos, eu queria hoje não começar essa mensagem falando sobre a armadura, para que nós possamos entrar numa batalha, numa guerra. A primeira coisa que é necessário para um exército sair para a guerra, ele precisa saber com quem ele está lutando. E qual é o poder
e as armas que aquele exército tem, para que ele possa, então, estar preparado para estar entrando naquela batalha para não perder. Então não adianta, né, nós queremos lutar contra um exército que tem mísseis, né, os caças, a gente ir lutar contra esse exército somente com espada. O que vai acontecer conosco? Fatalmente, vamos ser destruídos com facilidade. Porque nem vamos chegar perto, eles nem precisam mandar soldados para ter um embate físico. Eles vão nos destruir com facilidade. Nós temos visto, irmãos, e essa é a preocupação, Pedro aqui diz, né, aos presbíteros, para apacentar o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele. Tendo cuidado dele. Então Deus nos deu esse encargo de estar apacentando o rebanho. O rebanho somos nós. E quem é o Senhor desse rebanho é Deus. Por isso ele diz, apacentar o rebanho de Deus que há entre vós. Porque esse rebanho não é nosso, não é meu, é do Senhor. Ele fala, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis então a coroa incorruptível. Então nós devemos apacentar o rebanho de Deus. Ele diz, não por topo e ganância, mas voluntariamente, não por topo e ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Todos nós que cremos no Senhor Jesus, Deus confia a nós um rebanho. Antes de eu estar como pastor desta igreja, Deus já tinha me dado um rebanho. Minha esposa e meus filhos. Eles são um rebanho que Deus confiou a mim, para que eu possa apacentar, ensinar no caminho do Senhor, protegê-los desses ataques do inimigo, para que eles possam então crescer, se desenvolver, conhecer o Senhor e também crer no Senhor Jesus. Então, a você também, você se encaixa dentro dessa condição aqui de presbítero. Esse aqui é um irmão mais velho, uma pessoa que tem um conhecimento maior, que tem uma responsabilidade sobre você. Deus colocou um rebanho também sobre você. E você precisa saber que o diabo vai tentar de todas as formas atacar o seu rebanho. Atacar a sua família. Para tentar destruir essas vidas. E o nosso encargo, nosso desejo para os irmãos nesta noite, irmãos, é estarmos à luz da palavra do Senhor, vendo quais são as astutas ciladas que o inimigo muitas vezes tem armado contra nós, contra o rebanho do Senhor, para tentar pegar, para tentar tomar esse rebanho do Senhor. Ele anda bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Paulo lá vai dizer, olha, estáis firmes contra as ciladas do diabo. Nós temos visto, irmãos, muitos filhos de crentes, muitas famílias de crentes sendo destruídas. Filhos perdidos, filhos vivendo no mundo, vivendo no pecado,
famílias sendo destruídas, casamentos sendo desfeitos. E um dos motivos, irmãos, porque isso está acontecendo é porque nós não temos vigiado e orado. E pedido discernimento a Deus para que Ele nos mostre quais são as astutas ciladas que o inimigo está usando para tentar destruir a minha família, destruir a sua família, para tentar destruir o rebanho do Senhor. Então hoje nós vamos estar meditando nesses meia hora que ainda falta, à luz da palavra do Senhor, algumas das estratégias que o inimigo usa, irmãos, para tentar destruir a minha fé, destruir a fé do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa. Quais são as estratégias? Quais são essas ciladas que o inimigo tem usado, que muitas vezes nós não temos percebido? Então nós vamos ver, à luz da palavra do Senhor, primeiro, quais são essas estratégias que o inimigo usa para tentar nos destruir. E aí nós conhecendo então as estratégias, as ciladas que o inimigo arma, então aí depois nós vamos partir para a armadura de Deus. Mas primeiro nós precisamos conhecer o inimigo, conhecer quais são as astutas ciladas dele. Porque daí conhecendo então, nós vamos então nos revestir com toda a armadura necessária que Deus preparou para nós, em Cristo Jesus, para que nós possamos então resistir firme. Amém? Para isso, então, vemos algumas das estratégias de Satanás para tentar destruir nossa fé, a fé da nossa família. Nós vamos lá para o livro de Êxodo. E o livro de Êxodo, nós temos aqui, na narrativa da libertação do povo de Israel do Egito, aqui Deus Deus revela para nós algumas estratégias que o inimigo usa, irmãos, para tentar nos manter ou tentar nos tirar da presença de Deus e nos manter debaixo do seu jugo, debaixo das suas mentiras, debaixo do seu engano. Quando Deus ali levanta Moisés para libertar o seu povo, a Bíblia diz que Deus, ali quando aparece para Moisés, Deus diz para ele: olha, eu tenho ouvido o clamor do meu povo, que está sendo oprimido no Egito. Eu tenho ouvido o clamor deles. Então, agora eu estou descendo para libertar o meu povo dessa escravidão, desse jugo pesado que o inimigo tem colocado sobre eles. E ali então Deus levanta Moisés para ser ali, nessa figura de Cristo, como libertador do povo de Israel, ali das garras do diabo que ali representa o Egito. Então, quando Deus começa ali a pôr em prática o seu plano de libertação, o inimigo, sabendo disso, então começa a trabalhar para tentar, de alguma forma, estar sabotando esse plano de Deus de salvação. Então abra a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, capítulo 5. Êxodo, capítulo 5. Nós vamos ver aqui, em primeiro lugar, qual é a vontade de Deus. E depois nós vamos ver
algumas estratégias que o inimigo usou para tentar impedir que o povo estivesse dentro da vontade de Deus. O diabo hoje, irmãos, ele continua com o mesmo desejo, com o mesmo intento, fazer com que eu e você não estejamos dando crédito à palavra do Senhor e estejamos cedendo à sua vontade, para que nós não desfrutemos plenamente de toda boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então diz assim, Êxodo capítulo 5, versículo 1 mostra qual é a vontade de Deus para o povo. Diz assim: E depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: Assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo, para que me celebre uma festa no deserto. Então, qual era a vontade de Deus? A vontade plena de Deus, quando Deus planejou essa libertação do povo de Israel. O versículo 1 aqui deixa bem claro: Deixa o meu povo ir, porque eu quero que eles tenham um encontro comigo no deserto. Eu quero ali nesse encontro, eu quero celebrar com eles, eu quero cear com eles, eu quero que eles me conheçam, eu quero que eles experimentem todo o meu poder, que eles conheçam toda a minha glória, e eu quero tomar eles por filhos, e eu quero que eles também sejam meus filhos. Por isso eu quero que eles vão para que me celebrem uma festa. Eu quero celebrar uma festa. Essa festa, irmãos, é a festa de casamento. Deus estaria ali fazendo uma aliança com o povo de Israel. A aliança é casamento. Deus estaria ali propondo uma aliança com o povo. Que Ele iria libertar eles do jugo do inimigo. E depois que eles saíssem debaixo desse jugo, eles então teriam um encontro com o Senhor. E eles estariam sendo um só com o Senhor. O Senhor seria o seu Deus, e eles seriam o seu povo de propriedade particular, exclusiva. O propósito de Deus, irmãos, para o povo e para nós hoje também é o mesmo. Quando Deus diz, a palavra do Senhor diz lá em João 3,16, Deus diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que Ele deu o quê? O seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Era isso que Deus estava ali revelando para o povo de Israel: olha, eu os amo, e eu tenho visto como vocês estão sendo subjugados, como o inimigo tem prevalecido sobre vocês, e eu vou enviar o meu servo Moisés, a figura de Cristo, para que ele possa então libertar vocês dessa escravidão, porque eu quero ter um encontro com vocês. Eu quero que vocês estejam participando comigo das bodas, para que eu possa ser o seu Deus e vocês possam ser o meu povo. Então essa é a vontade de Deus. Essa era a vontade de Deus e essa é a vontade de Deus também para nós hoje. Deus quer nos libertar da escravidão do pecado, da escravidão do diabo, desses príncipes das trevas, que muitas vezes têm atuado no meio da nossa família. Deus quer nos libertar. E Deus preparou para nós, irmãos,
essa libertação através do seu Filho Jesus Cristo. Mas o inimigo, ele não vai desistir, irmãos, das nossas vidas, até o dia que o Senhor voltar. Ele vai estar batalhando para tentar destruir a nossa fé. Então aqui, depois de Deus aqui revelar a sua vontade, então o inimigo, ele prepara a sua primeira cilada, para que o povo não experimente essa libertação, para que o povo não viva nessa comunhão plena com o Senhor. E a primeira cilada, a primeira estratégia que o inimigo armou para impedir o povo de viver essa comunhão plena com o Senhor, está no versículo, aqui do capítulo 5 mesmo, de Êxodo, versículos 6 a 9. Vamos ver o que diz aqui. Diz assim: portanto, deu ordem Faraó, naquele mesmo dia, aos exatores do povo e aos seus oficiais, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar palha ao povo, para fazer tijolos, como fizestes antes. Vão eles mesmos e colham palha para si, e lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes. Nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam, dizendo: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrava-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. Qual foi a primeira estratégia do diabo para impedir que o povo pudesse estar tendo para essa aliança com o Senhor? Primeira estratégia, irmãos, e aqui o Faraó, ele é a figura do diabo, de Satanás. O que ele fez? Quando Moisés foi e disse: olha, deixa o meu povo ir para que possa celebrar comigo no deserto e possa me oferecer sacrifícios. Deus queria que o povo pudesse estar tendo um relacionamento com Ele, um relacionamento íntimo, prestando um culto agradável ao Senhor. Então, qual foi a primeira estratégia ali de Satanás, aqui representado por Faraó? O texto nos diz que ele deu trabalho, deu mais trabalho aos homens. O trabalho dos judeus ali, para o Faraó, tinha muitos outros, mas especificamente era construir tijolos. Nessa construção, irmãos, de tijolos, para facilitar o andamento, Faraó fornecia ao povo judeu a palha. E essa palha era usada para, talvez, dar forma ali na preparação dos tijolos. Então, os judeus não precisavam ir colher essas palhas. Essas eram fornecidas para eles. Mas quando o povo se dispôs a estar indo buscar ao Senhor, estar indo servir ao Senhor, a estar indo ter um relacionamento íntimo com o Senhor, o que o inimigo fez? O inimigo, ele diz ali: esse povo está ocioso. Então o que eu vou fazer? Eu vou dar mais trabalho para eles, porque assim eles não vão ter tempo de poder servir ao Senhor. E o que tem a ver
esse aumento de trabalho aqui do faraó com o povo de Israel conosco hoje. Irmãos, como eu disse no início, as estratégias do diabo nunca mudam. Assim como o faraó aumentou o trabalho do povo, para que eles não tivessem tempo, nem disposição, e nem crescem que eles poderiam estar indo ter esse encontro com o Senhor, que eles seriam libertos. Como o faraó então deu serviço para eles, deu mais trabalho, o diabo hoje, irmãos, continua com a mesma estratégia. Ele continua levando hoje tanto o homem como a mulher a uma jornada muito grande de trabalho. O diabo hoje, irmãos, tem inculcado na nossa mente, como pais, de que nós não vamos conseguir ter condições de sustentar a nossa família, de sustentar os nossos filhos, de dar uma vida confortável para eles. O diabo tem, muitas vezes, inculcado isso na nossa mente. E ele faz isso nos fazendo olhar para nós, para as nossas condições, para as nossas capacidades. E hoje, irmãos, por causa desse desejo que muitas vezes o homem e a mulher têm, de poder proporcionar aos seus filhos ou à sua família um conforto maior, uma vida mais tranquila, muitos têm se ocupado excessivamente do trabalho. Não que Deus condena o trabalho. Não, Deus diz, do suor do seu rosto você vai comer o seu pão. Mas o que tem acontecido hoje, irmãos, no meio das famílias dos cristãos, é que muitos cristãos têm negligenciado o Senhor, a comunhão com o Senhor, a comunhão com a palavra do Senhor, o ensino da palavra do Senhor para os seus filhos. Por quê? Porque eles estão muito ocupados com o trabalho. Não tem tido tempo de ensinar os seus filhos no caminho do Senhor. Quantas pessoas às vezes têm jornada dupla, tripla de trabalho? Porque querem talvez ter um carro melhor, ter uma casa melhor, querem fazer viagens. Nada disso é errado. Mas a Bíblia diz, Jesus disse, lá em Mateus 6,33, que nós não devemos ficar ansiosos por coisa alguma. Pelo comer, pelo beber, pelo vestir. Porque isso é o que os ímpios procuram, mas vós, o vosso Pai Celestial, sabe de tudo que vocês precisam. Até lá em Mateus ele vai dizer, olhe para os passarinhos, olhe para os lírios do campo que não trabalham, não ceifam, não plantam, mas o Pai os alimenta. Ele diz, quanto mais vós, homens de pequena fé. E ali ele termina dizendo, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Essa é a primeira estratégia que o inimigo, irmãos, a cilada que o inimigo muitas vezes tem armado contra a nossa família. Ele tem ocupado você, pai, você, mãe, com muito trabalho, com muitas ocupações, com muito divertimento. E você não tem visto, não tem acompanhado o crescimento, o desenvolvimento do seu filho. E quando você vai perceber, o seu filho já está perdido e você nem percebeu. Aumento de trabalho.
Essa é uma das estratégias de Satanás nesses tempos, irmãos. O diabo tem nos levado a não crer no poder de Deus em suprir as nossas necessidades. E tem nos levado a trabalhar. E nós temos falhado na nossa missão como pais de ser sacerdotes no nosso lar. Na educação dos nossos filhos. Na correção dos nossos filhos. Hoje muitos pais têm terceirizado a educação dos seus filhos. Têm terceirizado a escola bíblica, a igreja, aos professores. Tem terceirizado. Pagam para não ter trabalho com sua família, não ter trabalho com seus filhos. Para terem mais tempos livres ou para ter mais tempo para poder trabalhar. Quando Deus diz, olha, eu quero que vocês vão para o deserto, porque eu quero ali ter um encontro com vocês. O diabo começou a dar trabalho para o povo, para que eles não tivessem tempo de buscar o Senhor, não tivessem disposição. O excesso de trabalho tira a disposição nossa para poder servir ao Senhor. Quantas pessoas que às vezes a gente vai conversar, irmão, por que você não veio? Eu estava muito cansado. Trabalhei hoje. Trabalhei até de madrugada. Essa é uma das estratégias, irmãos, que o inimigo tem usado para destruir nossa fé, destruir nossa família. Tem nos ocupado com muito trabalho. E nós não temos tido tempo de intimidade com o Senhor, de conhecer o Senhor, de meditar na Sua palavra. De ter tempo de oração, para orar com nossos filhos, orar pelos nossos filhos. Essa semana alguém postou no Facebook uma mensagem, eu não sei quem foi, não sei se foi alguém aqui. É o testemunho de um pai, cristão, que no dia de folga foi levar o filho para o futebol. Até compartilhei hoje de manhã com alguém aqui. E esse pai então foi levar o seu filho no futebol, como ele sempre fazia, em todos os dias de folga. Mas ele disse que nesse dia, quando ele foi levar, quando ele chegou ali naquela quadra, naquele local de treino, uma voz, e ele atribui ao Espírito Santo, falou ao coração dele, não use o celular hoje. Não pegue o seu celular na mão. E ele, como sendo um cristão, entendendo que era o Espírito, obedeceu. E naquele dia ele não tirou seu celular do bolso, que era um hábito dele. Todo treino ele chegava, enquanto o filho ia treinar, ele ficava no celular. Mas naquele dia ele não tirou. E o que veio depois é o que nos impressiona, é o que deve também impressionar você. Então ele continua dizendo. Então eu comecei a observar o meu filho durante o treino. E durante todo aquele período de treino, eu percebi, e eu contei, que durante 40 vezes, o meu filho, enquanto estava treinando, olhava para mim. Ele me procurava através do seu olhar para ver se eu estava atento ao que ele estava fazendo. Quarenta vezes o filho procurou o pai para ver se o pai estava olhando para ele. E aí então ele conclui dizendo: quantos momentos
importantes na vida do meu filho eu perdi por causa dessa distração do celular. Quantas vezes o meu filho me procurou, buscando o meu apoio, talvez a minha orientação, a minha direção, e eu não estava olhando para ele, eu não estava atento à sua necessidade, para poder ajudá-lo, orientá-lo. Essa é a primeira estratégia, irmãos, que o inimigo usa para tentar destruir nossa fé, para tentar buscar alguém para tragar. Quantos jovens hoje têm buscado suicídio? Quantas jovens a Ivané tem testemunhado aqui, buscado suicídio? Será que não é porque há uma ausência de pai, de mãe? Tem outros motivos, mas eu creio que esse é o principal motivo, porque muitos jovens estão tirando a própria vida, estão fazendo essa loucura que fizeram essa semana lá em Suzano. Pais ausentes, pais ocupados demais para dar atenção ao filho. Às vezes dar atenção à esposa, a esposa dá atenção ao marido, porque às vezes acontece também no lar. O marido trabalha o dia todo e chega em casa e ele quer a atenção da esposa, mas a esposa também trabalha e chega, tem tantas coisas às vezes para fazer que ela não tem disposição, não tem tempo para dar atenção ao seu marido, ao seu esposo, ao seu filho. Ocupação, trabalho, dê trabalho para eles. Como ele diz aqui, versículo 8, eu lhes imporeis a conta dos tijolos que fizeram antes, nada diminuireis dela, porque eles estão ociosos. Por isso clamam dizendo, vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Agrava-se o serviço sobre estes homens, para que se ocupem nele e não confiem em palavras mentirosas. É palavras mentirosas que haviam sido ditas para eles? Não, era a palavra do Senhor. É Deus que havia dito, olha, se vocês me buscarem, se vocês crerem em mim, então eu vou celebrar com vocês. Eu vou ser o seu Deus, eu vou cuidar de vocês. Depois, mais para frente, o Senhor vai confirmar isso. Deus dá ali os mandamentos, Deus dá ali os estatutos, e Deus ali faz essa aliança com eles. Olha, eu tenho colocado tudo isso diante de vocês, porque eu quero ser o seu Deus. Eu quero que vocês sejam o meu povo. O diabo tem, irmãos, tentado tirar de nós essa palavra que o Senhor Jesus disse lá em Mateus 6,33. Busquem, pois, em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E todas as coisas vos serão acrescentadas. O diabo tem, nós não temos percebido, mas ele já tem tido vitória, irmãos, nas nossas vidas. Porque quantas vezes, irmãos, nós estamos correndo atrás das coisas e temos deixado as coisas do Senhor, do reino de Deus, em segundo lugar na nossa vida. Nós fazemos se tivermos tempo, se tivermos disposição, se nos for propício, se não nos custar nada. O diabo quer que você não tenha tempo para ouvir a vontade de Deus e conhecer a vontade de Deus. O diabo quer que você não tenha tempo para servir a Deus. Só vamos dar trabalho porque eles não vão ter tempo de ir lá oferecer sacrifício. Às vezes o diabo, irmãos,
Ele tem lançado seus dados sobre as nossas vidas e nos ocupado tanto, que hoje, infelizmente, muitos cristãos não querem mais assumir responsabilidades com relação ao serviço na casa do Senhor, ao serviço para o Senhor. Os irmãos que fazem parte da diretoria, os irmãos que fazem parte do comissão de indicação, quando é tempo de eleição, sabem como as pessoas estão se esquivando. Não! Se não tiver outro, coloca eu, mas me deixa fora. Eu estou com muito trabalho, eu estou muito ocupado. Não querem servir a Deus. Essa é uma das estratégias do diabo, nos ocupar com tanto trabalho a nossa mente, para que nós não tenhamos tempo de servir a Deus, de servir a igreja, de servir nossos irmãos. O diabo quer que nós não confiemos na palavra de Deus, irmãos. Ele não quer. Por isso ele coloca na sua mente que você precisa fazer, que você precisa trabalhar, que você precisa fazer mais, e mais, e mais, e mais. Quantos casamentos que depois de 20 anos, 10 anos, talvez 30 anos de muito trabalho, muita luta do marido e da mulher, para poder criar os filhos, dar o conforto, dar o estudo. Depois de 10, 20, 30 anos, talvez, 40, o casamento está acabado. Os filhos estão perdidos. Porque não fizeram da maneira que Deus ordenou. Porque deram ouvidos aos dados, deram lugar aos dados inflamados do inimigo, às astutas ciladas do diabo, caíram nessas astutas ciladas. Precisamos, irmãos, tomar uma posição. A hora já foi, nós vamos parar aqui nessa primeira estratégia. A hora já foi. Mas nós precisamos, irmãos, como povo de Deus, como aqui sacerdotes do nosso lar, tomarmos uma posição. César pregou domingo passado. Eu não lembro o endereço, mas o texto diz: aquele que não cuida dos seus, principalmente os da sua própria casa, da sua família, ele negou a fé, e é pior do que os incrédulos. Deus deu para mim, Deus deu para você um rebanho, e um dia Deus vai pedir conta. Um dia Deus vai pedir conta daquilo que Ele confiou para mim e para você. Que nós possamos, irmãos, estar preparados. Que nós possamos cada dia, como o apóstolo Pedro diz lá, resistir firmes. Resistir firmes contra essas astutas ciladas do diabo. Como que nós podemos resistir firmes às ciladas do diabo? Ele diz: sujeitai-vos a Deus. Nos sujeitando a Deus. É isso que eu digo aqui, que o faraó não queria, que o povo se sujeitasse a Deus. Mas queria que o povo estivesse debaixo do seu jugo. E depois ele continua ainda com seus ardis. E nós vamos, se Deus permitir, domingo que vem, dar continuidade. Mas para hoje eu deixo para você essa primeira estratégia do diabo. É ocupar a minha vida, ocupar a sua vida com trabalho, com afazeres, com diversão, para que você não tenha tempo de ouvir Deus,
não tenha tempo para servir a Deus, e você não confia em Deus. Cuidado, irmãos. O diabo, o nosso adversário, ele está bramando como um leão, buscando a quem possa tragar, mas Deus já nos deu a vitória em Cristo Jesus. Mas Ele diz que nós precisamos estar nos revestindo da armadura espiritual para poder resistir aos dardos inflamados do inimigo. Poder estarmos resistindo no dia mau. Amém? Vamos ficar em pé e vamos orar. Paizinho querido, mais uma vez, eu quero te louvar, Senhor. Eu quero te agradecer, Senhor, pela tua bondade e misericórdia. Ó Deus, em estar mais uma vez, Senhor, nos corrigindo. Tua palavra nos diz, o Senhor disse na sua palavra, que o Senhor disciplina e corrige a todo aquele que toma por filho, Senhor. Porque tu desejas, Senhor, que nenhum se perca, mas que todos sejam salvos. Meu Deus, prevaleça, Senhor, com esta palavra nos nossos corações. Abra os nossos olhos, Senhor, espirituais, para que possamos ter discernimento cada dia, Senhor, das astutas ciladas que o inimigo tem armado, Senhor, para tentar destruir a nossa fé em Ti, para tentar destruir a nossa família, destruir a fé dos nossos filhos, destruir, Senhor, a fé, ó Deus, dos nossos irmãos, ó Pai. Abra os nossos olhos, nos dê discernimento espiritual e venha cada dia, Senhor, nos revestir com toda a armadura espiritual que o Senhor preparou para nós, em Cristo Jesus, ó Pai. Essa é a nossa oração, meu Deus, porque em Ti confiamos, ó Deus, e dependemos totalmente de Ti. Sabemos que sem o Senhor nós nada podemos. Então, ó Deus, pedimos esse discernimento espiritual. Que o Senhor nos ajude, Senhor, a estar vigiando, sendo sóbrios, ó Deus, para poder estar atentos, Senhor, cada dia aos ataques do inimigo, Senhor, contra a nossa fé e a nossa família. Em nome de Jesus. Que o amor de Deus Pai, que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as santas consolações do Espírito Santo do Senhor esteja sobre toda a sua igreja, hoje para todos sempre. Amém.